Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando a nossa live aqui de novo. Tô tentando começar de novo aqui para chamar mais gente, que acho que caiu, não sei. Vamos falando de novo aqui que a gente vai falar hoje sobre o azeite. Quais são as propriedades boas do azeite e a questão de que se pode esquentar ou não o azeite, que isso é uma dúvida que perguntaram, então a gente vai respondendo as dúvidas aqui na live também. E aí, isso, esperando o pessoal chegar. Janice já está entrando, como sempre. Obrigado. Bom dia. Rose também, bom dia. Ah, legal. Agora tá funcionando. Como a gente já passou um tempinho, vamos começando a falar. Bom, como eu falei, né, do tempo, o tempo tá melhorando, tá abrindo aqui. E deixando lembrete para quem for assistir a live gravada, a questão dos nomes, né? Sempre lembrando aí de, se puder me ajudar a dar nomes para as nossas lives aqui, pra gente depois ter um nome desse programa, né? Eu acho que vai ficar legal com um nome maneiro. Bom, hoje a gente vai falar sobre azeite. Então, o azeite é uma gordura boa. A gente precisa das gorduras boas, a gente precisa do azeite, das gorduras do azeite, né? Mas de uma forma geral a gente precisa de gorduras, porque se vocês já ouviram falar mais, a gente precisa de uma alimentação completa e balanceada. O que é uma alimentação completa e balanceada? Que ela tenha os três principais macronutrientes. Então é gordura, carboidrato e proteína. Então eu faço tudo sem gordura. Ela está completamente desbalanceada essa alimentação, né? A gente precisa de ter os três componentes da alimentação. Bom dia, Gabi. Então a gente precisa da gordura dos alimentos também. Primeiro, porque a gordura dá sabor. Segundo, porque a gordura dá saciedade. Agora, terceiro e importante, a gente tem várias vitaminas que elas são lipossolúveis, ou seja, a gente tem várias vitaminas que elas precisam da gordura para serem absorvidas pelo nosso corpo. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então a gente precisa dessas vitaminas da gordura para fazer essa função da absorção das vitaminas. Uma outra função das gorduras no nosso organismo é formar a membrana das nossas células. Então, se você imagina que a gente tem células, a gente precisa da gordura para poder fazer a membrana celular, né? Então, se você consome pouca gordura, suas células podem ficar com a membrana, digamos assim, velha, rígida, né? Então, você pode ter problemas no futuro, né? Até associam a essa baixa ingestão de gordura com algumas doenças degenerativas, tipo Alzheimer, por conta de a gente querer comer tudo sem gordura, sem gordura, sem gordura. Por outro lado, a gente precisa comer gordura, mas tem que comer as gorduras boas, as gorduras saudáveis. Por quê? Tem certas questões entre as gorduras. Então, falando um pouquinho sobre as gorduras, a primeira coisa que a gente pensa é o colesterol. Ah, o colesterol é uma gordura ruim, que a gente tem que acabar no nosso corpo. Não. A gente precisa do colesterol. O colesterol, ele é precursor, né? A partir do colesterol, a gente produz vários hormônios muito importantes. Primeiro é o cortisol, que é um hormônio de nosso alerta, que deixa a gente alerta no dia a dia, na parte do dia, né? Não da noite. Os hormônios sexuais, então o hormônio masculino, a testosterona, progesterona, o estrogênio, são todos hormônios esteroides, então são hormônios que precisam do colesterol. Então, se você comer tudo sem gordura, às vezes você pode estar diminuindo a produção de hormônio sexual. Então a gente precisa do colesterol. Já foi visto que o colesterol não é o maior vilão, tá? O problema do colesterol é a gente comer, inflamar nossas artérias, e aí o colesterol se deposita ali nas artérias. Mas o problema não é o colesterol, é a inflamação das artérias causadas pelo excesso
de energia que a gente come, excesso de gordura, excesso de carboidrato, principalmente, refinado. E isso vai causar uma inflamação crônica que vai facilitar o colesterol entrar. Então, se você diminuir o colesterol, você só está fazendo um paliativo, você não está resolvendo a inflamação crônica. Que deve ser um tema de uma outra live, a gente fala um pouquinho sobre inflamação crônica, que é o grande vilão das doenças crônicas. Inclusive o câncer, hipertensão, diabetes, doenças arteriais também, tipo infarto e AVC. Bom, então falando do colesterol, agora a gente fala dos outros tipos de gordura, né? Então aí a gente tem as gorduras dos óleos. E aí a gente tem nos óleos, por que se falava muito de você não usar manteiga, vamos usar óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, porque eles tinham não tem colesterol, porque o colesterol só vem de fonte animal. E aí eles falavam, não vamos comer gordura, não vamos comer colesterol nenhum, vamos só comer óleos de fontes vegetais. E aí foi sendo desenvolvido os óleos mais baratos, né? Então óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola. Só que eles têm um grande problema. Esses óleos, eles são óleos poliinsaturados. Eles têm gorduras que são poliinsaturadas, que não são tão ruins para o organismo, mas eles têm alguns problemas. Primeiro, se você, por exemplo, dá um exemplo mais fácil de entender, o óleo de milho. O óleo de milho, ele é extraído do milho. Você já comeu, acredito que todo mundo já comeu milho, né? Quando você come o milho, você fica engordurado na boca? O milho tem gordura? Não tem gordura, né? Então como é que é extraído uma gordura do milho se o milho não tem gordura? Pois é processo químico para extrair uma gota mínima de gordura que tem lá no grão de milho. Então, através de processos químicos, essa gordura é extraída. Então, primeiro que você está ingerindo um monte de coisa química também quando você ingere um óleo extraído de milho. Eu falo milho, falo os outros também, girassol e soja, por exemplo. Já a outra grande questão é o seguinte: o óleo esses óleos, né, vegetais, eles, se vocês forem lá, ricos em ômega 3 e ômega 6 e até em ômega 9. Tá? Só que qual é o problema? Não basta ser rico em ômega 3 e ômega 6. O importante é o equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Por quê? A gente precisa do ômega 3 e o ômega 6. Só que o ômega 6, ele é pró-inflamatório. Então o ômega 6, ele predispõe a um aumento da inflamação no organismo se a gente consumi-lo em excesso. Já o ômega 3, ele é anti-inflamatório. Ele desvia as vias ali, orgânicas para a produção de produtos anti-inflamatórios. A gente precisa dos dois, porque em certos momentos da nossa vida a gente precisa ter um certo grau de inflamação, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre os dois. Só que os óleos vegetais, eles têm um excesso de ômega 6. Então, você está pensando que você está reduzindo o ômega 3, que você está reduzindo o colesterol, mas você está se enchendo de ômega 6. Então, desequilibra muito essa questão do ômega 3 e ômega 6. Então a gente não são os melhores óleos para a gente ingerir, tá? As melhores gorduras que a gente deveria ingerir são as gorduras naturais dos alimentos, né? Dos alimentos gordurosos, né? Então a gente fala, castanha é gordurosa? Então ela é um bom alimento, porque ela não tem tanto ômega 6. Por exemplo, a manteiga, que ela vem naturalmente do leite, é um bom alimento? Porque ela é natural, uma gordura natural. Tem colesterol, mas não tem problema, eu já falei no início aqui que o colesterol não é um grande problema. E aí a gente chega no azeite. Na verdade, antes do azeite, queria falar uma outra também. Por exemplo, coco é naturalmente gorduroso, né? Abacate é naturalmente gorduroso. E essas gorduras você pode ingerir porque elas são gorduras naturais que não são ricas em ômega 6, são ricas em outros tipos de gordura, até mesmo gorduras saturadas, mas gorduras saturadas boas, então não tem tantos problemas. Porém, dentre os óleos, né, qual o óleo que a gente deveria ingerir? O óleo de coco
que é naturalmente extraído do coco, que já é naturalmente gorduroso, você não precisa de nenhuma química para tirar o óleo de coco, ou o azeite. E aí a gente chega no nosso grande tema da nossa live hoje, que é o azeite. O azeite ele é extraído da azeitona, que ela da oliva, né? Que ela é naturalmente gordurosa também. Então ele é só prensado, a gente fala prensado a frio, né? Você pega a azeitona, bota numa prensa e sai o óleo. Simplificando é isso, mas não tem tanto processo químico. Então, primeiro, para a questão de ser industrializado, ela é muito menos industrializada, é muito mais simples de ser extraído e não tem grande problema. Então, é diferente desses óleos de sementes, né? Então, óleos de semente, que é semente de girassol, a soja é uma semente, o milho, né? A semente de milho também, a canola, que é uma semente também, que é uma semente tóxica, que ela é produto químico, retira a parte tóxica e só deixa a parte boa, teoricamente boa. Então, o azeite de oliva ele é muito bom porque ele não tem tantos produtos químicos, ele tem várias substâncias boas, ele tem vitamina E, tem alguns outros antioxidantes também, e ele é rico em uma gordura monoinsaturada. As gorduras a gente divide em gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Então, em geral, se a gente for resumir dessas três, a melhor gordura é a monoinsaturada, que o óleo mais rico em monoinsaturada é o azeite, tá? Então a gente deve ingerir azeite mais vezes na nossa alimentação. E pelo benefício dessa gordura monoinsaturada. Só fazendo um adendo, né? O ômega 3 e o ômega 6 são gorduras poliinsaturadas, que a gente também precisa ingerir, mas a gente tem outras fontes de ômega 3 e de ômega 6. Bom, e a questão do aquecimento do azeite, que foi uma pergunta que fizeram, que também gerou todo esse tema dessa live, né? O aquecimento do azeite. Todo óleo tem uma coisa chamada ponto de fumaça, que é o ponto aonde ele começa a evaporar. E esse ponto é dado por uma temperatura, né? Os óleos de sementes, né? Então, soja, canola, girassol, eles têm um ponto de fumaça um pouco mais alto, ou seja, em torno de 270 graus, 250 graus de temperatura, eles começam a soltar uma fumaça. Já o azeite, esse ponto de fumaça, ele é mais baixo, ele é ali em torno dos 180 graus. E o que isso quer dizer? Que você consegue aquecer o azeite a uma temperatura menor do que as outras gorduras. E qual é a questão? Quando qualquer dessas temperaturas elas chegam no ponto de fumaça, ela começa a se transformar em gordura ruim, independente da gordura que seja. Então, mesmo um óleo de coco, mesmo um azeite, se ele chegar nessa temperatura e ficar, na verdade não só chegar, mas se ficar nessa temperatura por muito tempo, ela começa a soltar a fumaça, a gente vê essa fumaça, né? A gente vê o negócio queimando ali, como se fosse o óleo queimando. E qual o problema disso? Você começa a gerar oxidação nessa gordura, então essa gordura aqui, que ela era monoinsaturada, ou então a gordura que era poliinsaturada dos outros óleos, elas começam a ficar saturadas, oxidadas e geram produtos ruins, por exemplo, a acroleína, que são substâncias que já são sabidamente cancerígenas. Então, nenhum óleo, independente do óleo que seja, você deveria aquecê-lo até chegar no ponto de fumaça. Então, se você vê que o óleo está aquecendo, ele está começando a fazer fumaça, aquela fumaça escura, né, com cheiro ruim, você tem que parar e trocar aquele óleo. Porém, quando que você normalmente chega nesse ponto de fumaça? Quando você faz fritura por imersão. Quando você deixa aquele óleo aquecendo, o óleo tem que estar bem quente para eu começar a fritar, não é? Normalmente, vou fritar um salgadinho, tem que estar bem quente ali, aí eu boto, tem que fazer aquela borbulha, né? Então, nesse momento, é um momento ruim para o óleo. Ou seja, qualquer óleo, se você for fazer uma fritura por imersão, mergulhar, é ruim. Então, qual óleo melhor para fazer uma fritura? Nenhum. Porque fritura
não deve ser utilizada. A gente não deve utilizar fritura por imersão, tá? Porque qualquer óleo vai ficar ruim daquela forma. Então, então o azeite ele deve ser utilizado de uma maneira bastante na cozinha. Então, você pode utilizar o azeite. Vou grelhar um frango, grelhar um bife, grelhar qualquer coisa ali, né? Você pode botar o azeite, até deve botar o azeite para você utilizar as substâncias boas, mas em temperaturas baixas. Coloca na temperatura no fogo baixo, fogo médio, ou então bota no fogo alto para esquentar, depois você diminui para o fogo baixo. Porque aí ele não vai aquecer tanto, ele vai fazer a tua carne, teu legumes grelhado, e você vai estar ingerindo as substâncias boas dele. Também, se passar muito tempo fritando, ele também já vai começar a ficar ruim, mas você já vai estar terminando ali a tua fritura. Lava a panela e depois utiliza para outra coisa. Então, esse aquecimento do azeite por muito tempo também torna o azeite ruim, mas se você quiser utilizar o azeite como grelhado, não tem problema, porque ele não vai perder tanto as substâncias ruins. Inclusive, o fato de ter vitamina E, que ele é um antioxidante natural, no azeite também vai prevenir o azeite de ser oxidado, né? Então, você pode utilizar o azeite para essas frituras mais leves e grelhadas, né? Frituras por imersão, não. Tá bom? Bom, eu acho que eu já falei tudo ali sobre o azeite. Acho que eu tirei algumas dúvidas que vocês já foram mandando aí. Queria que vocês botassem nos comentários se vocês têm mais algumas dúvidas sobre essa questão do azeite. Porque, assim, eu acho que um custo-benefício mesmo, o azeite ele é melhor utilizado do que o óleo de coco. O óleo de coco, às vezes, é melhor você colocar numa salada, alguma coisa assim. Até no preparo do alimento você pode até utilizar, né? Mas acho que ele é um pouco mais caro do que o azeite, se bem que o azeite tem tido caro hoje em dia. Vocês têm que ter cuidado com o azeite de marcas boas, né? Sempre azeite extra virgem, com acidez baixa, menor que 0,02. São os melhores azeites, né? Tem toda uma questão de azeite. Existe tipo, sabe aquelas pessoas que provam vinho, né? Os enólogos. Existe um cara que só faz isso de azeite também. O azeite tem várias propriedades, aromas, tudo, prova que você pode testar. Azeites mais caros, às vezes são melhores, aromáticos, mas aí você pode utilizar um azeite simples. Cuidado que no mercado, às vezes tem lá, junto do azeite tem um negócio chamado óleo composto, que é azeite misturado com óleo de soja, e aí não é azeite. Então, se você vê aquele azeite clarinho, transparente e barato, é óleo de soja, com 10% de azeite, por exemplo. Então, cuidado quando for comprar isso. E é isso. Acho que eu já falei bastante. Acho que não sei se o pessoal tem mais perguntas sobre o azeite, mas enquanto isso eu vou dando os meus recados, né? Lembrando sempre do nome da live. Se vocês quiserem me dar por favor, me ajudem com os nomes da live. O nome para esse projeto de lives, né? Já deram vários nomes, eu estou anotando aqui e um dia assim a gente escolhe. Bom, temas também, se vocês quiserem dar sugestões de temas, é só mandar aqui nos comentários, no comentário no vídeo salvo, ou então lá por direct para mim. Temas para essas lives. Temas são perguntas aí relacionadas a câncer, sobre nutrição, ou qualquer outra coisa que vocês tenham dúvida em relação ali à medicina. Eu tento trazer para vocês sempre com esse viés aí da oncologia integrativa, funcional, falando um pouco muito sobre saúde, alimentação e hábitos de vida, tá? E um lembrete não muito bom, mas vai ser bom para mim. Semana que vem eu vou estar de férias. Eu já tinha umas férias programadas semana que vem e eu vou estar viajando. Eu vou tentar fazer essas lives com vocês de manhã, tá? Não, eu prometo tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas vou estar viajando. De qualquer forma, eu vou mostrar, mas posto foto para vocês lá, faço alguns stories falando da minha viagem e a gente não vai perder a interação e comunicação não, tá? De qualquer forma eu tento fazer alguma coisa pra gente estar interagindo. Na pior das hipóteses, na semana que vem a gente volta, na outra semana a gente volta com as lives. Na verdade eu viajo na segunda e volto na outra segunda, então talvez no máximo na quarta-feira, na outra quarta-feira a gente volta com as lives e aí a gente vai direto, tá? Mas eu vou tentar fazer lá, nem que seja mais curtinho,
eu fale algum tema mais rápido, mas vamos tentar ser religiosos aí, né? Tranquilo, não é preocupação não. Vai ser legal. Vamos ver. Se ficar muito trabalhoso, eu não faço a live, tá? Mas a gente vai continuar se comunicando aí de alguma forma. Obrigado aí pelos votos aí de boas férias. Então, vai ser uma semaninha só, gente. Depois eu tô de volta aí. Não sintam minha falta, vou tentar estar presente, certo? Bom, é isso. Terminando aqui a nossa live. Um beijo em todos e procurem ter bons hábitos de saúde, tá? Se alimentar bem, praticar atividade física, não esqueça disso. E boa saúde mental, higiene mental, descanso, relaxamento e sono. Isso fica esse recado para vocês botarem em prática aí nessa semana, tá bom? Muito obrigado, irmã. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.